Atenção, a Casa Branca divulga alguns dados, olha só, dados divulgados pela Casa Branca têm forte relação com Apocalipse capítulo 13 e com 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, e neste vídeo nós vamos falar sobre isso, mas antes eu já peço a sua inscrição. Se inscreva neste canal, Descomplica pra gente, e também dá o seu joinha, dá o seu gostei e compartilha este vídeo. Eu já volto. É isso mesmo, a Casa Branca, ela divulgou alguns dados e nós que estudamos profecias, você que estuda profecias, nós vamos entender que esses dados divulgados pela Casa Branca têm muito a ver, têm forte relação com profecias bíblicas. Mas antes eu quero contextualizar para você, antes de nós chegarmos no assunto em si, precisamos fazer um contexto aqui. Bom, vamos falar um pouco sobre São Mateus 24. São Mateus 24, quando Mateus escreveu o capítulo 24, a intenção de Mateus não foi escrito para provar que Jesus vai voltar. Não é essa a intenção, não. Não, a intenção não é provar que Jesus vai voltar, mas a intenção de São Mateus 24, a intenção de Mateus escrever o capítulo 24 é para que os cristãos não fossem enganados, os cristãos do tempo do fim, as pessoas que antecederiam a volta de Jesus não fossem enganadas. Para isso que foi escrito o capítulo 24 de São Mateus. Prova disso que no versículo 4 de São Mateus 24, nós lemos o seguinte: que Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Então veja que realmente a intenção do versículo do capítulo 24 de Mateus era alertar os cristãos para que eles não fossem enganados. Muito bem, dito isso, eu queria dizer para você que Mateus 24 ele tem dupla interpretação. Mateus 24, ele serve para os discípulos que viviam ali no tempo de Jesus, as pessoas que viviam ali no tempo de Jesus, eles estavam sendo alertados sobre a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, né, que iria acontecer no ano 70, quando o general Tito, isso é história, você pode procurar, quando o general Tito ele invade e ele destrói ali o templo e coisas terríveis acontecem. E também a segunda interpretação de São Mateus 24 tem a ver para o tempo do fim, tem a ver para comigo e para com você. A preocupação de Jesus sempre foi nós não sermos enganados. No versículo 24 de Mateus 24, Jesus diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, Jesus, ele não quer que você seja enganado. Jesus não quer que eu seja enganado. Por isso, Mateus 24 foi escrito. Existe um movimento que está pregando sobre a volta de Jesus, e eu diria para você que é um movimento até nobre, mas eles estão equivocados com algumas datas. Eles estão falando que Jesus vai voltar agora em 2026, outros falam que vai voltar em 2027, outros, o mesmo movimento já deu a data para 2030, e quando, na verdade, a Bíblia nos alerta para isso, a Bíblia nos alerta para que nós não venhamos a colocar data. Então, São Mateus 24, ela apresenta apenas os sinais para sabermos que quando víssemos aqueles sinais, saberíamos que está perto a volta de Jesus. No verso 36 de Mateus 24 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, unicamente o Pai. Então nós não podemos colocar data quanto à volta de Jesus. O grande problema é que quando esse grupo de pessoas eles passam a pregar sobre a volta de Jesus, colocando data 2026, 2027, 2030, as pessoas que ouvem isso e veem que Jesus não voltou, elas passam
a desacreditar. Elas têm informações equivocadas, elas recebem informações equivocadas e essas pessoas passam a desacreditar de certa forma. As pessoas, elas irão ouvir, mas elas irão achar piada, elas vão ter como deboche isso daí. Elas não vão dar o devido valor como a profecia merece. Por quê? Porque tem muitas pessoas, muitos falsos cristos, falsos profetas ensinando de maneira errada. Então, as pessoas, elas ficam desacreditadas e começam a debochar, começam a achar piada, e quando alguns sinais realmente começarem a acontecer, ou já estão acontecendo alguns, elas vão olhar para isso com um olhar de deboche e vão desacreditar, não vão acreditar nesses sinais. E lá atrás, isso que eu estou falando para vocês já aconteceu. As pessoas sabiam dos sinais da primeira vinda de Jesus, os judeus eram detentores do oráculo, tinham ali os livros do profeta Isaías, profeta Miqueias e outros que falavam sobre a vinda de Jesus. Eles sabiam, eles conheciam um pouco do tempo, as profecias falavam sobre a volta de Jesus, todos os judeus conheciam isso, mas quando isso aconteceu, quem é que estava lá? Ninguém. Somente os reis magos lá foram visitar Jesus, né? Mas ninguém. Veja, de tanto que se falava que virou chacota e que ninguém mais acreditou. As pessoas desacreditaram sobre essa vinda de Jesus. E a mesma coisa ela vai se repetir. Os sinais estão acontecendo, muitas pessoas estão vendo e algumas pessoas estão ignorando os sinais, tendo como chacota, tendo como motivo de piada. E quando Jesus voltar, poucas pessoas estarão ali. Poucas pessoas estarão ali para receber Jesus. Eu acredito que a Bíblia ela é cíclica. A história vai se repetindo. A história se repetiu lá atrás sobre a incredulidade e está se repetindo. Tem um texto na Bíblia que eu quero ler com vocês, está em Eclesiastes, capítulo 1, verso 9, diz assim: O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Percebem? Então as coisas se repetem. A Bíblia ela é cíclica. Muito bem, agora vamos então entrar no tema sobre os dados divulgados pela Casa Branca, o que isso tem a ver com as profecias de Apocalipse 13 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Há muitas coisas acontecendo nos bastidores que os cristãos eles estão ignorando. A Casa Branca ela soltou umas informações importantíssimas que aos olhos de muitos passa desapercebidas, mas aos olhos de quem estuda a Bíblia, aos olhos proféticos, nós vemos relação com as profecias de 1 Tessalonicenses 5:3 e Apocalipse capítulo 13. A Casa Branca ela disse o seguinte: Donald Trump, em menos de um ano de mandato, ele já conseguiu acabar com 7 conflitos. E são esses, deixa eu ler aqui para você, para que não haja engano. Ele acabou com o conflito entre Azerbaijão e Armênia, Camboja e Tailândia, Israel e Irã, acho que foi um dos mais conhecidos, né? Ruanda e a República Democrática do Congo, Índia e Paquistão, Egito e Etiópia, Sérvia e Kosovo. E sem contar agora um conflito aí dos narcotraficantes, né? E está acabando com tudo isso também. E o Donald Trump, ele é cotado para o Prêmio Nobel da Paz. Então, veja, nós temos, né, um presidente que ele está sendo famoso, a Casa Branca está divulgando isso,
que ele está acabando com os conflitos mundiais. Eu quero ler com você 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Diz assim o texto bíblico: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Percebem? Percebem que nós estamos ouvindo agora falar de paz, que o Trump ele está contendo, já acabou com 7 conflitos e estamos aí, nem um ano de mandato dele, provavelmente aí daqui um ano de mandato, 2 anos, ele já acabou com 10, 20, 30 conflitos. E quando houver uma paz mundial, as regras elas irão mudar. Hoje nós vivemos com umas regras aqui neste mundo, né? Existem umas regras. Mas quando houver essa paz, quando o mundo voltar a ter essa paz, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, algumas regras irão mudar, haverá um governo mundial. Ele vai colocar as suas leis. E algumas dessas leis, elas irão contra a lei de Deus, em sentido contrário à lei de Deus. E cristãos obedientes de todos os lugares do mundo, eles terão dificuldades e serão até mesmo perseguidos. Apocalipse capítulo 13 fala sobre a besta que emerge da terra. A besta que emerge da terra é os Estados Unidos da América. Eu tenho aqui neste canal, Descomplica Pra Gente, um vídeo que eu gravei falando sobre a besta de Apocalipse 13. Eu vou ver se eu consigo deixar um card aqui, algum lugar aqui para você assistir esse vídeo. Vai estar na descrição deste vídeo aqui. Assista esse vídeo, tá bom? Então veja que é uma grande relação entre o que a Casa Branca disse sobre o Trump, ele está apaziguando as guerras, acabando com as guerras, com o que nós lemos aqui em Tessalonicenses e com Apocalipse 13 do poder da besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos da América. Então você, como cristão, eu também, que nós estamos atentos às profecias, temos que ficar com os olhos pregados nisso daí, né? Veja o que está acontecendo, o conflito sendo acabado, muitos outros conflitos se acabarão também, e havendo um governo mundial, haverá também novas regras, né? Haverá novas regras, as regras mudarão, obviamente, afinal de contas as regras mudarão, e para aqueles que querem ser fiéis a Cristo, haverá algumas perseguições por não seguirem essas novas regras que haverão de ter, e aí então nós temos que estar atento a tudo isso, tá bom? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e não se esqueça de dar o seu like neste canal e se inscrever neste canal também. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.